Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o professor nutricionista Diego Freitas e hoje eu quero dar continuidade àquele meu primeiro vídeo que eu fiz sobre como eu troquei a TV pelos livros, né? Eu queria fundamentar, né, aquele vídeo, né? Na verdade eu tinha feito aquele primeiro vídeo até mesmo para explicar essas ideias, alguns princípios filosóficos que fundamentaram, que me auxiliaram ao longo desse processo, mas eu acabei falando demais, o vídeo ficou longo e eu preferi deixar para um próximo vídeo, né? E aí eu tô voltando com essas ideias, com esses princípios, né? Eu vou citar alguns autores que obviamente eu não sou especialista neles, até pela minha formação, mas espero um dia ser, né? Espero continuar estudando e um dia falar sobre eles com mais propriedade, né? A ideia não é entrar profundamente nessa área da filosofia, mas trazer algumas ideias, assim, algumas ideias bem superficiais, mas que já são suficientes para despertar, né, esse prazer pelo estudo, porque a ideia, eu acho que é essa, né, uma das ideias fundamentais, é ter prazer naquilo que você faz, e aí você vai fazer muito melhor, né, porque de fato a maneira como as crianças hoje são colocadas no colégio, é jogada essa quantidade de conteúdo sem um porquê, sem uma coerência, né, uma quantidade exorbitante de conteúdo para que sejam decoradas e feitas avaliações assim, baseado basicamente em coisas para se decorar, né? Tanto que você sai do colégio, você perguntar o que você aprendeu, você tem dificuldade até de explicar, né? Então isso não é prazeroso, né? E de fato, da maneira com que o ensino é passado, não é prazeroso. E a minha ideia é explicar um pouquinho, né, da minha experiência pessoal, um pouquinho do que eu tenho estudado, e para que você também possa despertar esse prazer, né, pelos estudos. Então uma coisa que foi importante para mim, ainda não é nenhum princípio filosófico, né? Apesar de que Platão já dizia que o conhecimento estava dentro da gente, né? Que a gente precisava encontrar. Eu sempre tive dentro de mim, assim, eu lembro desde criança, que o sentido de eu estar aqui na Terra, né, o sentido da vida era ser melhor a cada dia, ser uma pessoa melhor a cada dia. Né? Hoje em dia a gente, como eu até expliquei um pouco no vídeo anterior, a gente associa esse ser melhor com ganhar mais dinheiro. Né? Isso não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, é justamente esse pensamento que não vai deixar você ser uma pessoa melhor, pelo contrário, vai te atrapalhar a ser uma pessoa melhor. Óbvio que você tem que se preocupar em ganhar dinheiro, óbvio que isso é uma coisa importante hoje, mas isso vem como uma consequência de um princípio maior, de uma realização maior, de objetivos maiores. Isso vem como uma consequência e não como um fim em si, né? Isso é quase que tornar o ser humano um animal. Eu vejo muito isso, né? As lógicas, a propaganda, a mídia, enfim. Hoje tudo leva a tentar tornar o ser humano um animal, a ele atender os princípios mais elementares, né, que qualquer bicho segue, né, seguir as vontades assim, primárias, assim, comer, fazer sexo, descansar e não fazer nada, assistir TV, né, o que você vai ver por aí principalmente é isso, né? E a vida intelectual é justamente o contrário disso, né? É você buscar outros valores, outras virtudes, né? Você tentar se engrandecer espiritualmente, né? E alcançar objetivos maiores, porque isso que eu falei primeiramente, comer, dormir, fazer sexo, isso aí qualquer animal faz, gente. Você não está fazendo nada que um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito não faça. O objetivo do ser humano aqui na Terra não é esse. Obviamente, ele recebeu, né, funções superiores, ele tem essa ligação com a transcendência, né? Ele pensa na eternidade, na morte, em tantas outras coisas, em Deus, justamente porque o objetivo dele, a função dele aqui na Terra não é só comer, beber e dormir, vai um pouco além disso. Então a vida intelectual é você exacerbar esse lado, né? É você buscar entender esse lado, porque a gente nasce com isso, mas a gente meio que todo mundo tem essa pergunta, esses porquês, né? Todo mundo nasce com esses porquês, e a sociedade ela vai apagando essa chama, né? A cultura vai apagando essa chama, a cultura geral, né? Você tem outros setores da cultura, né, que contribuem com que você vá em busca
dessas respostas. Por mais que você não vai ter uma resposta definitiva, mas você vai conseguir se sentir melhor, né? E vai encontrar os verdadeiros prazeres da vida, os verdadeiros prazeres do ser humano. E você vai crescer como ser humano. E você vai ver que você não vai se preocupar com essas efemeridades assim, né? Com coisas tão passageiras, que você busca um dia atrás do outro, uma hora atrás da outra e nunca está satisfeito. Justamente por quê? Porque não é isso que vai deixar o ser humano satisfeito. Isso é só uma forma de alienação, né? Isso vai te deixar satisfeito por um período curtíssimo de tempo, até você voltar a estar insatisfeito, né? E a maior parte das pessoas, eu vejo que elas vivem nesse ciclo sem fim, né? Buscando prazer, em busca de prazer, né? Realizações materiais, e que quanto mais elas têm, mais insatisfeitas elas ficam, né? Então eu quero trazer um pouco do outro lado, né? Uma coisa que me ajudou, e eu acho que pode ajudar também, de repente, você que está assistindo esse vídeo. Então o primeiro não seria nem um princípio, seria uma coisa que eu acho que talvez, não sei se todo mundo chegou a perceber, eu sempre tive essa impressão, né? Que eu estava aqui para ser uma pessoa melhor, né? E aos poucos isso foi se apagando, até que eu me deparei, né, como eu expliquei no outro vídeo, com essas primeiras leituras e tal, com as videoaulas que eu encontrei no YouTube, despertou novamente essa chama, né? Aí eu trago o primeiro princípio de fato, né, que contribuiu comigo, que foi aquilo que Sócrates dizia, né, que a sabedoria é um bem moral, é o primeiro bem moral do ser humano. O que ele quer dizer com isso? Como eu disse, que eu tinha nascido com essa intuição de buscar ser melhor a cada dia. Então quer dizer, mas para você ser melhor a cada dia, você precisa saber o que é ser melhor, o que é ser bom, né? A primeira coisa que o homem se depara é, bom, eu quero ser uma pessoa melhor, mas o que é ser uma pessoa melhor? Muitos genocidas na história da humanidade achavam que estava fazendo bem para a humanidade, né? Vide aí os grandes ditadores, né? Enfim, eles se achavam pessoas melhores, ou que estavam buscando o melhor para as suas sociedades, para as suas civilizações, e só causaram desgraça, né? Então quer dizer, primeira coisa é você se ajudar, né? Antes de você querer ajudar uma outra pessoa, né? Como eu acho que eu comentei brevemente no outro vídeo, não adianta a gente querer educar o outro, a gente primeiro tem que se educar, né? Para você ser uma pessoa melhor, primeiro você precisa saber o que é ser uma pessoa melhor, né? Então por isso que Sócrates falou, o primeiro princípio moral é isso, essa busca pela sabedoria, pelo conhecimento. O que adianta você querer alcançar outras metas se você nem sabe o que é ser uma pessoa melhor, se você nem sabe o que é ser uma pessoa boa, né? Então, já partindo para o segundo princípio que ajudou, que foi muito importante para mim, foi compreender o que seria a ideia de felicidade em Aristóteles. Para Aristóteles, a felicidade estava nas realizações, né? Completamente diferente da noção de felicidade hoje, né? Hoje em dia eu vejo assim, não, eu preciso comer para ser feliz. Pô, como assim comer vai te deixar feliz? Isso é um prazer momentâneo, não tem absolutamente nada a ver com a noção de felicidade. Felicidade para o ser humano, para Aristóteles, é o quê? É você realizar, é você ter metas ambiciosas, né? É no longo prazo. Por exemplo, é uma carreira profissional, é uma carreira acadêmica, né? É uma vida de estudos. Isso é ser felicidade, é você buscar realizar, né? E principalmente, segundo Aristóteles, essa realização viria como? Na contemplação divina. Para ele, o homem nasceu para buscar essa perfeição, né? Essa coisa do ser uma pessoa melhor, que era uma impressão que eu tinha desde pequeno, né? Esse ser uma pessoa melhor, segundo Aristóteles, você ia culminar numa vida de dedicação, onde você trabalharia essas virtudes para um dia contemplar Deus. O homem nasceu para isso, nasceu para a perfeição. Hoje em dia a gente aprende que a perfeição é uma coisa impossível, né? A gente quebra até todo tipo de meritocracia, né? De valor, de bem e de mal, né? Com essa cultura relativista que a gente tem. É como se as coisas boas, as coisas perfeitas, a vida dos santos fosse uma coisa inalcançável. Né? Eu lembro que no ensino religioso, no colégio, eu aprendi que ser santo era impossível, né? Você tinha que buscar ser uma pessoa melhor.
Então quer dizer, a noção de perfeito, de belo, de bom, de santo, elas foram totalmente apagadas, omitidas da história. Porque você não pode querer ser bom, né? Então assim, segundo Aristóteles não, ele pensava o contrário, ele pensava que você pode sim, você tem que ter como meta a perfeição, a santidade, o ótimo, o bom, o maravilhoso, o lindo, o belo, por que não? Né? Então quer dizer, essas noções que vão te engrandecer, talvez de fato você não consiga, mas você não pode perder isso de vista. Esse talvez seja o grande ponto. Se você tira do norte a perfeição, você já bota um norte pior, né? E aí esse norte ele vem decaindo sucessivamente. Então, logicamente, você não vai chegar nunca aos maiores patamares que o ser humano pode alcançar, que segundo Aristóteles era assim a perfeição e a contemplação divina, né? E você tem que ter esse norte. Então esse foi o segundo princípio aí que eu gostaria de levantar. O terceiro princípio segundo São Tomás de Aquino, eu não conheço muito, né, desse filósofo, mas é só um pequeno trecho, até se alguém puder complementar de repente os comentários, falando alguma coisa. São Tomás de Aquino dizia que é próprio do sábio ordenar. Eu acho que essa frase ela é fantástica, assim. Acho que essa frase ela resume praticamente toda a vida intelectual de fato, né? Não precisa nem ser um profundo conhecedor, pelo menos, lógico, é bom que seja, eu quero um dia ser, mas basta essa frase, ela já ilumina muito, né? Porque que quer dizer? Você tem que ordenar a sua... Lembra daqueles propósitos que eu falei segundo Aristóteles, né? Em você alcançar, em você realizar, é isso que vai te deixar feliz. Então, logicamente, isso tem que estar, a sua vida tem que estar ordenada a esses propósitos. Não adianta você ter esses propósitos e você ter como prioridade assistir novela, comer no McDonald's e fazer um monte de outras coisas que não tem absolutamente nada a ver com esses seus propósitos. Se o seu propósito, por exemplo, vamos tomar segundo Aristóteles, que eu acho que, na minha humilde opinião, isso deveria ser o propósito de todo homem, que é buscar a perfeição e alcançar a contemplação divina. Esse tem que ser a sua prioridade. Então vai estar no topo das suas prioridades. E todas as outras atividades da sua vida, elas só vão ter sentido se elas estão ordenadas a esse propósito. Por exemplo, uma vida de estudos. Uma vida de estudos vai te levar a ser uma pessoa melhor. Então, nesse ponto, ela vai te ordenar, né, a contemplação divina, a perfeição. Por exemplo, os seus prazeres. Então quer dizer que uma vida intelectual não tem que ter prazer? Lógico que não. Os seus prazeres também vão estar ligados a isso. Vai ter momentos ali, depois de 1 hora, 2 horas de estudo, que você vai precisar se distrair, né? Então é um prazer ordenado. Não é um prazer que se torna um vício, né? E que você de repente passa o final de semana todo embriagado e não consegue tirar 1 hora para estudar. Isso é um vício. Agora, o prazer ele pode ser uma virtude no momento em que você tira 1 hora de relaxamento, 1 hora de estudo, e né, assistir um filme histórico, né, que você vai aprender algumas coisas, enfim. Você consegue ordenar o seu trabalho, a sua dignidade, o seu trabalho vai te dar o sustento. Então ele está ordenado, né, nesse princípio de ser uma pessoa melhor, nesse princípio de contemplar a Deus. Então a sua família, ela vai te ajudar, ela tem que ser uma família que te leve a esse propósito. Então quer dizer, eu acho que essa frase de São Tomás, ela é realmente sensacional, eu poderia falar só dela, né? Porque de fato você ordenar todas, você conseguir ordenar todas as suas funções a isso, você realmente consegue, né, alcançar esses objetivos. Diferente. E aí você separa o que seria um vício de uma virtude. A virtude seria tudo aquilo que contribui para você alcançar esses patamares. E o vício seria tudo aquilo que te afasta. E aí você começa a ver que, né, por exemplo, a bebida que eu citei aqui, por mais que ela seja uma coisa prazerosa, talvez ela não vá te ajudar. Pelo menos em determinadas medidas ela não vai te ajudar a alcançar esses patamares. Então você começa a perder o interesse. Se você estiver focado, se você estiver ordenado aos seus objetivos, aos seus princípios, essas outras coisas elas vão perdendo o interesse. Então esse era o terceiro princípio que eu queria dizer, né? E tem mais um princípio, né, que não é nem um princípio, né, uma frase que eu não poderia deixar de citar, que ela foi fundamental nessa minha vida intelectual, nesse meu início, né,
de vida intelectual, que foi o Olavo de Carvalho. Ele teve uma entrevista com o Pedro Bial, tem uma antiga e teve mais uma recente agora, né, que ele disse o seguinte: eu posso não ter nada, mas eu tenho controle de mim, né? Então isso para mim foi fundamental, que eu estava num período que de fato eu estava bebendo muito, né? Enfim, e isso me atrapalhava um pouco, né? Principalmente nos finais de semana, onde eu poderia gastar mais tempo com a leitura e tudo mais. E esse foi a partir do momento que ele disse isso, que eu vi essa frase dele, foi um momento chave ali na minha vida, que eu consegui praticamente abandonar a bebida totalmente, né? Eu passei a ter o controle da situação. Eu falei, pô, quem tem que ter o controle do que eu faço sou eu, né? E tem a ver com aquela frase de São Tomás de Aquino, né, que é próprio do sábio ordenar. Você tem que ordenar o que você tem que fazer na vida, e não deixar aquela coisa, né, deixa a vida me levar. É isso que o mundo vai colocar para você, que é a grande mídia, né? Enfim, hoje a gente enfrenta o problema do globalismo, né, que vai muito além da questão da direita e da esquerda. Acho que isso é uma questão mais polêmica, né? Às vezes eu falo assim, o mundo e tal, não sei o que, sem entrar nesses detalhes. De repente isso fica para próximos vídeos, né? Mas a gente enfrenta esse problema do globalismo, que o sistema vai tentar te dominar e te amarrar, para você ser um escravo daquele sistema. Acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, dormir, dormir, seguir mais ou menos aqueles mesmos hábitos, né? E você acaba perdendo o controle de si, né? Você perde esses valores, perde essa virtude, essa noção de virtude que praticamente não existe na nossa sociedade, né? Então, assim, você precisa voltar a ter o controle de você, e você determinar o que você quer. As pessoas têm dificuldade até de elaborar esse cronograma, né? Elas não sabem o que elas querem, né? O que você quer e como você vai chegar lá, e como você vai ordenar toda a sua vida em função desse objetivo, que, como Aristóteles, né, eu concordo com ele nesse aspecto, esse objetivo é contemplar Deus e alcançar a perfeição como homem. Então, pessoal, isso aí foi o que me ajudou, alguns princípios, né, algumas ideias. Espero que possa te ajudar também, que você possa compartilhar esse vídeo se você achar que te ajudou, né, porque aí me ajuda também, ajuda outras pessoas. Beleza? Curte, compartilha, manda sugestões aí para outros vídeos, e até a próxima. Abraço!